Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada pela presença. Devemos ter bastante professores, alunos, né? E vamos para mais uma live que com certeza será maravilhosa. E hoje nós temos 3 convidados especiais: o professor Rodrigo Baglini, o professor Gabriel França e a professora Gabriela Hausel. E aí, então, vamos falar um pouquinho do professor Rodrigo Baglini. Quem é o professor Rodrigo Baglini? Todo mundo já conhece, né? Conhece lá do Centro de Mídias, mas quem é? O professor Rodrigo Baglini é pai do Matheus, companheiro da Denise, corintiano, professor do Centro de Mídias de São Paulo pelo canal da TV Educação para os anos iniciais, professor de Educação Digital para o ciclo de alfabetização da Prefeitura de São Paulo, possui um canal no YouTube com aproximadamente 50 mil inscritos, Google Innovator, facilitador Educamídia, Instituto Palavra Aberta e editor da Rádio de Bitita. Certo, professor? Temos também o professor Gabriel França, que é professor da Prefeitura de São Paulo, youtuber de informação, tem uma banda de rock que nunca consegue ensaiar, está dividido entre as atividades escolares e o curso de doutorado na Faculdade de Educação da USP e prefere não falar de futebol, porque seu time só dá vexame. É isso mesmo, professor Gabriel? Depois você conta pra gente isso. Professora Gabriela Hausel é professora orientadora da sala de leitura na Rede Municipal de São Paulo e professora dos anos iniciais da Rede Estadual de São Paulo. Palmeirense, gosta de ler, de fazer receitinhas culinárias e anda descobrindo o mundo dos podcasts. É isso também, professora? Depois você conta pra gente essa história dos podcasts. E aí, então, professor Rodrigo, vamos começar? Vamos começar com as suas palavras agora. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, assim, eu fiquei muito feliz, isso aí é muito, muito legal. E, em primeiro lugar, né, acho que trocar ideia com o professor, a responsabilidade, ela aumenta no nível hard. Nós estamos acostumados a conversar com a criançada, com os responsáveis. Sei que vai ter criança, sei que tem responsáveis, mas acredito que o nosso papo hoje, ele fica também canalizado para os professores e professoras. E conversar com vocês, a responsabilidade ela é muito grande. Estou aqui para contribuir, para compartilhar e principalmente para escutar. Então eu quero aprender muito, fiquem à vontade, coloquem os anseios, as necessidades, pois a gente só aprende no coletivo. Então é isso, estou aqui para ajudar e vamos fazer essa tarde ser uma tarde de troca de ideia, beleza? Você, professor. E já de antemão agradecemos a presença de vocês, né? Vocês terem aceito o nosso convite e isso fará muita diferença para nós, para a nossa diretoria. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Professor Rodrigo, você é muito querido entre alunos e professores. Conta um pouquinho mais da sua história para a gente, sua formação e as escolhas e caminhos que trouxeram você até aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, gente, eu acho que na apresentação, a primeira coisa que eu sempre coloco, ó, tá vendo meu pequeno aqui? Pode. Tá vendo? Isso não tem jeito, né, gente? Meu pequeno, ele veio perguntar, pode? Pode. Então, vamos lá. Quando eu coloco sempre na minha apresentação que eu sou pai do Matheus, companheiro da Denise corintiano, que são as bases que consolidam. É claro que a gente brinca do corintiano para deixar uma relação um pouco mais informal, mas a família que acaba me estruturando. E meu caminho na educação, ele é um caminho que ele vem há quase 15 anos. Já passei por tudo, como continuo a passar. Atualmente, neste momento de pandemia, eu estou professor do Centro de Mídias. Né? Eu não sou professor do Centro de Mídias, mesmo porque todos podem estar professor do Centro de Mídias. Mas eu sou professor do ciclo de alfabetização AEJA. Então, eu tenho na minha semana estudantes de 6 a 72 anos de idade, trabalhando os 3 períodos. Então, essa flexibilidade é muito em relação ao meu dia a dia. Sou professor da rede estadual, bem como sou professor da rede pública da Prefeitura de São Paulo. E na Prefeitura de São Paulo, na rede estadual, sou professor de geografia. E na rede pública, eu sou professor dos anos iniciais e EJA de educação digital. A Prefeitura de São Paulo tem esta disciplina, tem este professor
que é o professor da sala de educação digital, e é nesta disciplina que leciono. Eu brinco eu tenho um canal no YouTube também, onde eu tento democratizar um pouco as relações informacionais, mas são relações informacionais, digamos, um pouco mais sério, é um lado mais sério do professor Baglini, é um lado onde eu vou discutir geopolítica, é um lado onde eu vou discutir política, é um lado onde eu vou construir conteúdos, e é muito louco, porque por muitas vezes as pessoas eles acabam olhando essa relação e pensa, poxa, cadê aquele professor Baglini da sala? Ele é diferente do YouTube? Na verdade, são diferentes línguas, diferentes espaços. Dentro dessa brincadeira toda, gente, meu caminho na educação já passou por várias linhas. Hoje, eu também represento a equipe de professores da Google no Brasil, são 52 professores, onde tenta promover uma tecnologia mais acessível a todos. Mesmo com todos os problemas que nós temos, infelizmente, né, gente, de acessibilidade digital, de letramento digital, de cultura digital, mas nós, dentro das possibilidades que nos cabe, a gente tenta aproximar essa relação de ensino e aprendizagem. De fato, eu sou um constante professor em formação e eu não sei nada e não quero saber nada, pois eu estou sempre aprendendo. Um pouco antes de entrar nesta live, eu conversando aqui no backstage com as companheiras e falei, olha, eu tenho 15, 20 professores e professoras que eu guardo na caixinha, é elas que vêm me ajudando a pensar nas aulas do Centro de Mídias. Quando você olha lá o professor Baglini na aula do Centro de Mídias, ali é um professor representando um trabalho de muitos outros professores. Não sou eu sozinho que pensa em como alcançar a habilidade, bem como não sou eu que pensa em fazer algumas relações. Eu sou apenas um produto do coletivo. Então, se eu estou lá, é porque eu sou um produto do coletivo. Então, nós estamos juntos. Um pequeno resumo da minha vida, pequeno resumo da minha vida profissional. Antes de ser professor, sou pai do Matheus e companheiro da Denise. Ao máximo. E filho, então, nem se diga. Né? Bom, você também é um dos docentes do Centro de Mídia, certo? Para quais anos e séries? Queremos saber um pouquinho mais sobre o trabalho incrível que você vem realizando lá. Olha, vamos lá. Primeiro que qualquer um que me perguntasse há 4, 5 meses atrás se eu estaria nesse desafio, eu ia falar, olha, você tá bem louco, né? Eu acho que talvez essa relação caberia a qualquer um, né? Se a gente fala, vamos viver uma pandemia? Eu falei, não, que história é essa? Isso é coisa do início do século, não existe todo mundo de máscara, não. Mas a vida ela é cheia de certezas e incertezas. Hoje, lá no Centro de Mídias, a minha história ela é muito curiosa, porque eu começo com o 3º ano do ensino médio. Então, hoje, quando vocês estão me olham lá nos anos iniciais, conversando com os pequenos do 1º ano, ou os quase pequenos do 5º ano, afinal, eles não gostam, né, de ser chamados de pequenos, nem aluninhos, ficam nervosos, porque eles são muito grandes, nossa, o 5º ano, já tem a vida inteira, né, já conhece da vida. A minha estrutura de formação básica, ela é para os anos finais de ensino médio. No entanto, como eu dou a aula na Prefeitura de São Paulo para os anos iniciais, para o ciclo de alfabetização, eu topei esse desafio. A princípio, lá pelas tantas, eu fui para dar o primeiro corpo para o Centro de Mídias para os anos iniciais. E confesso, eu me amarrei conversar com os anos iniciais. Me amarrei. Quando eu me dei conta, eu já não estava mais no ensino médio, não estava mais no Fundamental 2, estava só nos anos iniciais. E tá tudo bem. Entretanto, vez ou outra, eu dou um pulinho lá nos anos finais. Então, de vez em quando, tem uma aula minha lá no 7º, no 9º ano, uma aula no 1º. Mas hoje eu sou professor dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, na disciplina de Geografia. Agora que consolidou, se separou, porque a princípio eu entrava como Ciências Humanas, já pegando História e Geografia, fazendo tudo isso. Eu lembro que eu tinha que explicar para a criançada, professor, Ciências Humanas é o que mesmo? Fala, gente, é assim, aí lá daquele jeito que eu tento sempre construir, mas agora eu sou professor de Geografia, então toda quinta-feira eu estou no Centro de Mídias
porque entraram outros professores muito bons, que eu venho aprendendo horrores. E confesso, quando eu estou nos bastidores e eu vejo os outros professores, eu falo, meu Deus, olha o que eu tenho que fazer e olha o que eu não faço, porque porque na câmera, deixa eu até contar um pouquinho, quando eu faço as coisas, eu só me dou conta quando o diretor do Centro de Arte fala, Rodrigo, acabou, terminou a aula, eu falo, olha o que eu falei, meu Deus, tropecei, vou para um lado. Gente, já foi. Mas eu tento, sobretudo, ser muito responsável na minha fala. Mas assim, nós temos que ter muita responsabilidade em qualquer espaço. Mas no centro de mídias, eu acredito que essa responsabilidade ela se torna estratosférica. É absurda. Porque qualquer fala fora de uma vírgula, fora de um contexto, isso você fala para milhões de pessoas numa tacada só. E há uma preocupação. Para quem de repente me olha lá no centro de mídias e fala, o Rodrigo tá à vontade? Não, gente. São 25 minutos ali, ó, bem tensos, tentando levar um conteúdo, tentando fazer as relações, tentando ler o chat, imaginando, isso é o pior, o que os professores e as professoras, os estudantes estão entendendo. Então eu tento buscar algumas coisas do chat, principalmente essas relações, e falo, ó, vamos lá, devagarzinho, mas é um novo, não digo que é um novo, mas é mais um modelo de ensino e aprendizagem. Mais um modelo. O centro de mídias é mais um modelo, é mais um quadro, é mais um livro, mas não é o professor. Não é o professor. Eu sempre fortaleço isso. Nós somos apenas mais uma ferramenta do professor, mas nós não somos os professores. Mesmo porque eu e toda a equipe dos anos iniciais não tem essa pretensão. Porque só quem é e conhece as suas crianças. Nós somos uma ajuda, um abraço neste momento de pandemia. Vamos enxergar assim. Tem muitos comentários legais aqui. Então vamos lá. Mas eu nem apresentei vocês, né? Nós temos as nossas queridas PCNPs, a Camila e a Ana Paula, que estão aqui comigo para conversar um pouquinho com o professor Rodrigo, e elas estão dizendo que tem vários comentários e elas queriam ler um pouquinho deles. Rodrigo, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ana Maristela. Muitos comentários bacanas aqui. O pessoal dizendo que é um prazer estar contigo, ouvir você. Colocaram aqui que você é uma figura incrível, que você é uma pessoa que tem muito a acrescentar e que estar com você e aprender com você é um prazer. Outros comentários, Oba, que legal, essa live vai ser show, adoramos o professor Rodrigo. Então, colocaram aqui no momento, eu vou ler para você, um comentário a respeito do seu coração, que o seu coração é um bom coração, e isso te torna um excelente professor. Isso é muito bacana, é o que nós vemos quando olhamos para você. Isso reflete no seu trabalho. Então, parabéns. Tem mais alguma coisa por aí, Ana? Os nossos PCNPs, os nossos amigos estão vibrando todos. O Fábio, de Educação Física, ele tem 2 filhas, e uma filha assiste suas aulas e te adora. Então, ele ficou muito feliz de tê-lo conosco aqui. Ah, que legal. Coisa boa, né? Bom, mas já que nós estamos falando em tempo de isolamento social, como continuar o processo de ensino-aprendizagem para os estudantes da rede pública nestes tempos, Rodrigo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu der a resposta certa... Se eu der a resposta certa, eu passo a minha conta depois, tá bom? Mas vamos lá. Pode deixar. Tudo bem? Tudo que eu vou falar aqui, gente, não é uma receita de bolo, tá bom? Mesmo porque não é pretensão minha. Mas vamos de acordo com as experiências. Primeiro ponto é, cada professor e cada realidade, enxergar a sua realidade, enxergar qual é a sua demanda. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Professores e professoras, às vezes, e por muitas vezes, a gente quer pegar alguns modelos prontos. Então a gente vai para o YouTube, a gente vai para um site, vai para uma plataforma, quer pegar o modelo pronto. E não precisa de pegar modelo pronto, você já tem o modelo pronto. Você já sabe, você já é incrível. Então tenta imaginar, cara, qual é a realidade dos seus 30 estudantes, dos seus 30? Bom, a realidade dos meus 30 estudantes todos têm acesso ao celular, todos têm acesso à internet, todos conseguem acessar o Google Classroom,
Beleza? Então, a partir disso, você vai criar possibilidades, sempre respeitando o prazo de trabalho de segunda a sexta. Isso é muito bom, muito importante deixar claro, porque nós temos aquele anseio. Ai, eu vou responder. Aí responde no sábado, responde no domingo, quando vê, já acabou o final de semana. Então, o primeiro passo é estabelecer as regras e, se seus estudantes tiveram acesso, estabelece algumas atividades, e isso é bem tranquilo. Um formulário, um vídeo, um texto, algo que conecte eles. Pronto, não em quantidade, em qualidade. Não, professor Baglini. A minha realidade que, infelizmente, é a realidade comum a todo o estado. Meus estudantes não têm o celular, não têm a internet, não tem nada além da escola. Então, elabora algumas atividades, principalmente em papel. Papel, o clássico papel, ele sempre vai funcionar, ele nunca vai deixar de existir. Deixa na escola, elabora um protocolo de segurança de entrega deste material. Ou até mesmo, constrói um conteúdo, por exemplo, no WhatsApp, que não demanda tantos dados móveis. Ou até mesmo, manda um áudio. Ou, o melhor de tudo, divide tarefas com o grupo de professores, está tudo certo. Por exemplo, se numa escola nós temos o quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C, por que eu vou trabalhar o quinto A, o meu colega vai trabalhar o B ou o C? Professores, vamos trabalhar o quinto ano? Faz o seguinte, colega, essa semana você desenvolve um trabalho, eu vou dar uma respirada, na outra semana é você. Então, une as salas. Vamos resolver todos os problemas agora? Claro que não. Mas eu sempre falo, é assim, entre não fazer nada e fazer o mínimo, eu acredito que todos vocês prefiro fazer o mínimo. De novo, entre não fazer nada, absolutamente nada, e fazer o mínimo, é importante, pelo menos fazer o mínimo. E isso é muito bom. Então, olha só como o companheiro Ronaldo ele colocou agora, criar possibilidades, estabelecer regras, criar possibilidades dentro daquilo que você tem. Não pegue modelo pronto. Não pegue modelo pronto. Vou contar uma realidade aqui para vocês. Eu trabalho numa escola na Prefeitura de São Paulo, na MF Infante do Henrique. Nossa escola, ela está no território da comunidade Pari-Canindé, ali na região do Bom Retiro. Região do Bom Retiro, para quem é de São Paulo, é uma das regiões mais atingidas pela Covid-19. A nossa comunidade, muitos estudantes, por exemplo, moram em abrigos. Muitos não têm acesso a tecnologia nenhuma. E aí, como que a gente vem fazendo com isso? Já o papai fala, tá bom, filhão? E aí, como é que a gente vem fazendo com tudo isso? Mandando áudio em WhatsApp, construindo rotinas de estudo. Algumas famílias têm acesso pelas plataformas digitais, outras famílias a gente imprime, deixa na escola e com protocolos de segurança, não vai também, a gente não faz aquela chamada, galera, vamos buscar, senão, com protocolos de segurança e tentar sempre se conectar. As possibilidades estão aí. O que nós não podemos é criticar e não fazer. O que nós podemos fazer é criticar e propor. É isto. Realmente, né? Nós temos que fazer, nós temos que nos colocar, né? Temos que fazer a nossa parte. Professor, quais ferramentas tecnológicas digitais funcionam neste período, né? Também no retorno às aulas? O que é que você diria para a gente sobre isso? Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho, e foi um dos motivos de pedir para trazer companheiros que trabalham comigo na minha escola. Aos trancos e barrancos, gente, podem falar bem, podem falar mal, mas eu acho que quem está me escutando agora, na hora que eu falar, o aplicativo vai falar bingo, o WhatsApp. Não adianta. O WhatsApp se tornou a ferramenta universal de todos os contextos pedagógicos. De todos os contextos. É claro que nós também estamos aprendendo a lidar com esses grupos, com diversas informações, mas o WhatsApp ele é muito democrático. Ele é muito democrático porque, por mais simples que seja o estudante, por pior situação de vulnerabilidade social que ele tenha, a chance dele ter um celular com WhatsApp, eu não quero colocar de 0 a 10, é 10, mas é 9. E nós sabemos disso quando a gente faz levantamentos.
E aí construir conteúdos no WhatsApp. O WhatsApp permite colocar atividades. O WhatsApp permite, quando você põe controle de administração, abrir e fechar para debates. O WhatsApp permite um controle. O WhatsApp permite hashtags para organizar. É claro que nós estamos aprendendo a mexer com esta ferramenta. E aí, nisso tudo, eu vou trazer uma outra experiência, que essa é uma experiência extremamente possível de se realizar nesses tempos tão sombrios que nós estamos passando. Tá bom? Então, acho que seria legal agora os outros colegas, tanto o Gabriel quanto a Gabriela, entrar para a gente propor, não, quem somos nós? Para nós apresentarmos uma proposta de educação via WhatsApp nestes tempos. Legal, sejam bem-vindos, professor Gabriel, professora Gabriela. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu vou fazer aqui as honras, tá? Gabriel, Gabriela, Maristela. Olha só. Gente, só para contextualizar, o que acontece? Nós sabemos de todas as dificuldades. E um dos grupos mais segregados do processo de ensino e aprendizagem, acredito que não só da prefeitura, mas também do Estado, é o ensino de jovens e adultos. E é uma realidade. Está aí. Muito se discute dos anos iniciais, mas pouco se discute dos trabalhadores, pouco se discute da EJA. E é estranho pensar que a nossa criançada dos anos iniciais, talvez eles não sejam alfabetizados digitalmente, mas são nativos. Então eles têm uma mínima noção dos aparelhos. A EJA não, eles são migrantes digitais. Eles não sabem ligar um computador, alguns, não sabem. Se você pedir para acessar um aplicativo, uma coisa que é tão óbvia para nós, e eles têm que clicar 3, 4 vezes, eles não conseguem. Porque a gente vive uma bolha, né, gente? Aquela bolha, a gente tem a impressão que todo mundo sabe. E nós, da MF Infantil do Henrique, preocupado com essa situação, a Prefeitura de São Paulo também trouxe as ferramentas da Google no mesmo contexto do Estado. Só que o nosso acesso era um acesso muito reduzido. E a gente insistia, então para cada 50 estudantes da EJA, acessava o Google Classroom. Então, peraí, isso não... E a gente tentava, vinha para um lado, porque são pessoas com mais de 60 anos de idade. São pessoas que não sabem ler e escrever. Mas, o que nós percebemos? Que eles se comunicam pelo áudio no WhatsApp. Tudo é pelo WhatsApp. Tudo. Tudo é WhatsApp. A partir disso, surgiu um projeto que nós chamamos de Rádio de Bitita. O que é a Rádio de Bitita? Para muitos e para os modernos, vamos chamar de podcast. Mas se a gente fala podcast para assim, a dona Iracema, que tem mais de 72 anos, ela fala, o que é isso, meu filho? Logo, nós vamos falar a língua deles. É uma rádio, dona Iracema. Uma rádio. Isso. E aí, toda terça e toda quinta, desde o início da pandemia, às 7h30 da noite, entra ao ar um episódio novo, discutindo a comunidade, interdisciplinares, assuntos mais diversos, tudo produzido por um coletivo de 8 professores, mais os estudantes da escola, com todo o tratamento possível. E aí, por isso que eu fiz questão de chamar o Gabriel e a Gabriela, e aí vocês podem contar um pouquinho deste projeto também, que é um projeto possível. Se está atingindo a EJA, vai atingir o restante. Bom, eu gostaria de dar boa tarde primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui, de falar desse projeto que é que alegra tanto a gente que faz parte dele, que tem sido muito bem visto pelos colegas professores e também pelos nossos alunos e alunas. Eu sou professor de ensino fundamental 1, eu sou pedagogo de formação. E na educação de jovens e adultos, eu trabalhava com uma turma de alfabetização. O Rodrigo é professor de educação digital e a gente dava algumas aulas de forma compartilhada. E teve um momento que foi muito legal, que foi quando a gente resolveu gravar as vozes dos alunos relatando causos de suas infâncias. E logo depois que a gente gravou, isso ainda antes da pandemia, né? Eu pude mostrar aos alunos, eles mesmos falando
pelo aparelho de som da sala de aula, e eles ficaram impressionados, encantados de se ouvirem. E também, tendo em vista a dificuldade tecnológica aliada ao acesso muito grande ao WhatsApp, a gente acabou desenvolvendo essa ideia de ter uma rádio. E olha, eu vou contar para vocês, no meio de tudo que a gente está vivendo, poder fazer um programa que a gente se orgulha, que a gente tem alegria no processo, e que quando recebe as devolutivas dos alunos, a gente fica querendo fazer cada vez mais, é muito bonito. Teve um dos programas que a gente conversou com os alunos para eles contarem o que eles estavam fazendo durante a quarentena, durante esse processo de isolamento social. E um dos alunos que gravou um áudio pelo seu próprio WhatsApp, a gente recebeu esse material e incorporou no programa da rádio que foi ao ar dias depois, ele ficou tão contente de ter participado que ele distribuiu o programa da rádio para todos os familiares dele no interior da Bahia, da onde ele tinha vindo quando ele tinha seus 15, 16 anos, e mandou uma mensagem para mim e para a professora Gabriela, que foi quem articulou a construção do depoimento dele, extremamente emocionado. Dava para perceber que ele tinha gravado o áudio chorando praticamente de emoção. Não há dúvida de que conseguir atingir as pessoas por meio de um programa que conjuga palavras, sons e uma mensagem muito poderosa é uma ferramenta com um potencial incrível. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto e de poder falar sobre ele para o maior número de pessoas possível. Boa tarde, queria agradecer o convite. Sou a professora Gabriela, trabalho na rede estadual e também na Prefeitura de São Paulo. Faço parte também desse timaço que compõe a rádio, que são os professores da EJA, da Infante Dom Henrique, e eu queria só fazer um adendo à fala do Gabriel, que esse projeto surgiu na necessidade da gente contatar os alunos, né? A gente ouvia muitos relatos dos adultos dizendo: professor, eu fiquei 25 anos fora da escola e agora que eu resolvi voltar, que eu tive condições de voltar aos estudos, veio a pandemia e eu sou obrigada a ficar em casa de novo, né? Isso deixava a gente muito angustiado, primeiro porque a gente precisava passar para os alunos alguns informes importantes sobre esse contexto, né? Então, informes sobre segurança, sobre higiene, sobre os cuidados, informes mais administrativos com relação a cartão merenda, com relação a alguns benefícios, a entrega de atividades impressas, e aí a gente enxergou no WhatsApp uma maneira de chegar até eles, né? Mas mais do que isso, era uma maneira de estreitar os vínculos, deles não se sentirem abandonados nesse momento, né? E isso foi muito bom para eles, mas para a gente foi melhor ainda, né? A gente se sente muito mais próximo dos alunos nesse momento. E acho que a segunda coisa que é importante falar, não sei se o Rodrigo e o Gabriel concordam, é como que essa rádio se estrutura, né? Que a gente fica falando dos programas que os alunos recebem, mas talvez não esteja muito claro como que a rádio funciona. Não sei se o Rodrigo quer falar dessa parte. Assim, gente, isso é normal, tá? Não adianta, ele aparece mesmo, tá? Não dá, né? Falar, Matheus. Deixa eu explicar. Bom, a rádio, gente, e por que eu fiz questão mais uma vez de trazer a tudo isso? A gravação de áudio permite várias coisas. Eu vou até separar. Para os anos iniciais, um episódio permite a construção das antigas radionovelas. Então você consegue, por exemplo, contar histórias, narrar histórias, temperar com áudios, fazer recorte, trabalhar a criatividade da criança. Para os anos finais, você pode trazer, principalmente para um oitavo e para o nono ano, contextos da cultura pop que conectam a eles e pedir também para eles comentarem sobre as relações sociais que eles têm no seu espaço de vivência. E para a EJA, o dia a dia. E isso é o mais importante. O dia a dia. Os temas que a rádio se conecta, os temas que a rádio constrói são temas que aproximam a relação de ensino e aprendizagem e dá significado para quem está escutando. Porque nós, historicamente e durante muito tempo, a gente apenas constrói elementos curriculares que não têm um significado para o estudante.
E é onde desconecta. A partir do momento que a gente estabelece conexões com esse estudante pelos valores que eles possuem, a gente valoriza o conhecimento prévio. O que Paulo Freire sempre constrói. Então, só que aí a rádio, ela permitiu trazer isso, de fato, para uma efetivação, e não para um discurso apenas. Então, por isso, da importância de trabalhar conteúdos. Tem o centro de mídias, tem o WhatsApp, tem o Google Classroom, mas tem uma coisa que não é pandemia que colocou, que é o afeto, o carinho do professor para com o estudante e do estudante para com o professor. Isso não foi a pandemia que surgiu, não vai ser a pandemia que vai tirar. Então, se você não tiver WhatsApp, não tiver Google Classroom, não tiver atividade impressa, mas tiver amor, pode ter certeza que o resto vem atrás. É verdade, né? Quando a gente gosta do que faz, acredita no que faz, a gente consegue fazer a diferença mesmo. Maristela, acho que tem uns comentários Vamos bem lá. legais aqui para Tem alguns comentários que as meninas vão ler para vocês. O Antônio Faz, ele é escritor de São Carlos. Ele gostaria de dar os parabéns pela iniciativa e o papo de alto nível, que está, ao mesmo tempo, muito acessível. Ela falou que são ideias maravilhosas que vocês trouxeram para a gente e parabéns por compartilhar. Agradeceu muito. E muitos elogios aqui, muitos parabéns e felicitações, corações, viu? Que não param de subir, né? A gente está acompanhando aqui. Que bom! Que bom, né? Ufa! Gente, sensacional, né, meninas? Muito legal. Muito diferente, né? Vale a pena nós pensarmos em alguma coisa nesse sentido, né? A EJA precisa ser muito cuidada mesmo, né? Precisamos diminuir esse gargalo, esse fosso, não sei nem como chamar, que separa as pessoas e só dá para ser pela escola, pela educação, e precisamos cuidar da EJA mesmo. Seu comentário emocionou, Gabriela, você contando da fala da tua aluna, acho que motivou aqui todo mundo, né? É emocionante ouvir que a proposta vem de uma necessidade dos estudantes, o que torna ela mais pertinente, mais incrível ainda. Muito legal. Com certeza. E vocês acham que nós vivemos num período de ensino ou de educação à distância? Olha... E aí vamos falar com os três, né? Vamos lá. Posso começar? Desculpa, não falar, perguntar. Pode sim. Tá bom. Olha só, gente. São duas coisas muito diferentes. O ensino e a educação. Gente, quando a gente pensa no ensino à distância, meramente ensino, nós estamos pensando numa lógica extremamente instrucionista. Eu dou a instrução e você executa, como se fosse uma receita de bolo, sabe? Então, primeiro, realize essa atividade, depois, poste essa atividade, depois, veja sua nota. Isso é ensino à distância. A educação à distância é algo totalmente diferente. Faça essa atividade. Teve dificuldades? Quais foram as dificuldades? No que eu posso ajudar? Vamos enxergar uma possibilidade de retorno? Poxa, que legal, você seguiu, toma sua nota. Hoje, nós estamos vivendo um processo de ensino à distância, mas por vários motivos. E não é porque os professores ou os estudantes querem, é porque é novo. É novo. A gente ainda, infelizmente, vive apenas o mero ensino numa sala de aula, não é? Que é um discurso extremamente instrucionista. O conteúdo é esse, anota, faz a prova, decora, faz a prova. Quando você vai isso para o contexto online, a representação do contexto online está sendo a mesma representação do que alguns acabam fazendo em sala de aula. É a mesma coisa. Só que, vou falar para vocês, eu também, com os meus estudantes, por muitas vezes, promovo um ensino online. Mas eu não promovo o ensino online porque eu quero, mas é porque eu estou a aprender, eu estou a desenvolver uma cultura digital. Gente, a gente está reclamando, a gente fala com os estudantes, a gente fala com os alunos, meu Deus, eles não estão respondendo, meu Deus, eles estão entregando de qualquer jeito. Mas, gente, a gente também não está sabendo construir isso com eles. E eu também me incluo nesse pacote. Porque ensinar à distância é bem diferente do que educar à distância. E a educação à distância é extremamente recente. Por mais que as primeiras faculdades à distância já começam lá no início da década de 90,
era tudo muito superficial. O próprio ensino superior até hoje, e olha que o ensino superior, a gente já vem com 20 anos nesse projeto, ainda mantém uma lógica extremamente instrucionista. Educar digitalmente requer tempo, calma, boa vontade e uma inversão na cultura digital. Só que nós sabemos, a cultura, ela precisa de pelo menos 20 anos para se assentar num valor, e não 3 meses, 24 horas, tal como a pandemia nos colocou. Gabriel, vai falar? Vai você. Eu acho que é importante isso que o Rodrigo colocou, né? A gente foi obrigado a se reinventar nesse momento, porque é tão novo para os alunos esse ensino remoto e muito mais para a gente, né? Que tem que organizar as aulas, promover as atividades, fazer as correções das devolutivas. E eu acho que a rádio é um exemplo disso, né? A gente precisou descobrir um mecanismo totalmente diferente daquela sala de aula que a gente estava acostumado, né? Do quadro, do giz, do professor fala, o aluno responde, e aquela coisa que a gente já conhece bem. E a gente teve que usar esse instrumento para tentar atingir o maior número de alunos de um jeito diferente, né? Não esperar que fazendo do mesmo jeito as coisas seriam diferentes, né? Então, uma nova metodologia traz novos resultados. E eu acho que o Rodrigo falou uma coisa importante, que é a insistência. A gente tem a péssima mania de desistir no primeiro tropeço, né? E a gente fala da rádio, as pessoas devem imaginar que ela deu certo logo de cara. Não, pelo contrário, né? Os primeiros áudios que a gente mandava eram áudios muito curtos, meramente informativos, nada muito interessante, uma musiquinha ou outra para dar uma carinha mais bonita naquilo que a gente estava falando, e ninguém respondia, né? A gente não sabia nem se eles estavam escutando. E aí o Rodrigo e todo mundo da equipe de professores falavam, não, vamos insistir nesse processo, vamos continuar fazendo, vai dar certo, né? E hoje a gente já está com um trabalho muito mais elaborado, cada episódio agora tem um roteiro, tem uma divisão de falas, uma divisão de tarefas na equipe. A gente tem os retornos, como o Gabriel contou, né, dos alunos dando depoimentos do que eles sentiram, e dando pistas para a gente de como a gente pode continuar a discussão, como a gente pode trazer novos conteúdos e novas discussões para esse momento. Então, acho que é um momento difícil, mas que promove muita mudança, muito aprendizado para todo mundo, né? Eu acho que tem uma outra característica que é fundamental a gente levar em consideração nesse momento, que todos nós, sejamos professores ou alunos ou envolvidos com a educação, entendemos que esse momento é transitório. Então, todo mundo, guardadas as condições sanitárias e de segurança, de saúde mínimas, todo mundo quer voltar para a sala de aula, quer voltar da aula. Então, o que tem sido feito é, em grande medida, para tentar diminuir a distância entre os professores e os alunos durante esse período. E aí, um caso muito simples, mas eu acho que ele é muito ilustrativo da minha turma, uma turma de alfabetização de adultos, que até o ano passado eu tinha um aluno que falava o seguinte, que quando na porta do banheiro, ele é um aluno adulto, mais velho do que eu, né, pai de alguns filhos, se na porta do banheiro não tinha aquele bonequinho para indicar se o banheiro é masculino ou feminino, ele não conseguia ler e saber se ele podia usar o banheiro ou não. Então ele precisava ficar na porta esperando que alguém saísse para identificar se era um banheiro que ele estava autorizado a entrar ou não. Então, para esse aluno meu que participa das atividades que a gente envia online, que interage com os programas de rádio que a gente faz, a condição de aprendizado dele com afastamento, com isolamento social, é muito menor do que com a sala de aula. E, consequentemente, mesmo o processo de ensino acaba sendo prejudicado porque a gente não está presente o tempo todo. Então, nessa oposição um pouco que o Rodrigo coloca entre ensino e educação, eu acho que a gente está num momento de aprendizado do que fazer com o que tem de tecnologia, acho que é um aprendizado para todo mundo, mas a abordagem que se dá nesse momento é de transitoriedade. Ninguém imagina que essas ferramentas de ensino que a gente tem utilizado nesse momento vão ficar permanentes ou que vão substituir o trabalho presencial. Mas eu acho que elas podem ser úteis e potencializar o que é feito
a depender de como isso se constrói no dia a dia. Perfeito. E aí, na sequência do que você está falando, né, professor, de que maneira as videoaulas ou as lives auxiliam os estudantes e professores? É possível que essas ferramentas se apropriem das demandas dos estudantes pós-pandemia? Eu vou começar de trás para frente, tá bom? Que fica melhor. Primeiro, vamos só pensar que eu sempre volto a falar. Seja live, seja videoaula, seja livro, seja um giz, é uma fala que eu estou sendo bastante recorrente, mas toda vez que tiver oportunidade eu vou falar de novo. São apenas ferramentas. Isso não vai substituir professor, não vai substituir a escola. Não vai. Não vai. Não vai. Eu lembro lá atrás, quando, nossa, a lousa digital, o data show, o mimeógrafo, eram tecnologias, nossa, e agora? O que vai acontecer? Bom, é mais uma ferramenta. É claro que as videoaulas, elas conectam, sobretudo, essa geração dos anos 2000 para cá. É uma geração que consome muito a internet. Consome muito. Basta analisar os dados e as quedas da televisão aberta, porque essa geração não consome mais TV aberta. E é claro que nós, educadores, temos que ir onde estão os educandos, onde estão os estudantes. Mas isso requer tempo, calma e um processo de letramento digital, sobretudo na construção de uma videoaula. Particularmente, eu sou um grande fã da videoaula, eu sempre utilizei videoaulas, mas eu sempre falo que a videoaula tem que ser uma espécie... Imagine que você é um curador de um museu, curador de uma obra, e que você vai curar as melhores videoaulas para o estudante transitar da melhor maneira possível. O que nós não podemos é simplesmente recusar esta realidade que está posta. Eu não posso, por exemplo, virar para um pequeno, vou usar o meu filho porque aí fica uma referência aqui de casa, virar para ele e falar, Matheus, você não vai assistir YouTube. Não adianta, está posto, é a geração, está posto. Olha, Matheus, você vai assistir, mas você vai assistir com o tempo e os vídeos que o papai curar. É claro, ele tem 5 anos de idade, hoje eu faço essa curadoria, mas eu não vou impedir isso. E eu sei que o meu filho vai ser um consumidor de videoaulas. Por isso que é muito importante o professor usar as videoaulas a seu favor. Usar as videoaulas para aprofundar a relação de ensino e aprendizagem. Há 2 anos atrás não, 1 ano mais ou menos, se iniciou uma discussão muito forte sobre o ensino híbrido e as aulas invertidas. Veio uma febre, né? Porque para cada ano veio uma grande moda, né? Agora é o ensino maker. Mas o ano passado era o ensino híbrido, no outro ano eram as aulas invertidas, nós sabemos. E aí veio as aulas invertidas. E as videoaulas entraram neste contexto de relação de ensino e aprendizagem muito próxima às aulas invertidas, porque o vídeo permite que o professor antecipe o conteúdo, o estudante aprofunde e em sala de aula, ou o estudante, aliás, tem o conceito e em sala de aula ele aprofunde o conteúdo. Mas, gente, a gente tem que virar um pouquinho a chavinha, não só de videoaula. Videoaula ela é muito importante, mas um livro também é muito importante, um artigo também é muito importante, um gibi também é muito importante, um áudio no WhatsApp também é muito importante e a conversa com os responsáveis é a mais importante de todas. É a mais importante. Então, é isso. Porque o professor, gente, nesse momento de pandemia, o professor está assim, eu não sei fazer videoaula, eu não sei gravar, eu tenho que gravar, meu Deus. Calma, professor. Não precisa de gravar. Faz o que você faz de melhor, dá aula. Pronto. Mas eu tenho que dar aula aparecendo no vídeo e tal. Calma. Você consegue escrever um texto legal da sua aula? Uma página? Consigo. Pronto. É isso, cara. Manda esse material. Não, mas eu tenho vergonha, não vou escrever. Você pode mandar um áudio? Posso. É isso. É que a proposta que está se colocando está assustando os professores porque se coloca só em vídeo. Olha, você tem que entrar no Google e tem que gravar um vídeo. É um vídeo. Gente, a câmera, ela suga. A câmera, ela pega. E nós não estamos preparados para o julgamento da câmera. Porque diferente de qualquer outro elemento, a câmera, ela te julga pelo aquilo que você é. Por exemplo, eu tô aqui falando para vocês e eu tô me vendo.
Olha que estrutura e relação complicada. Tô falando com vocês e a câmera tá me julgando. Então eu tô vendo as manchas na minha testa, tô vendo que a minha barba tá toda despenteada, tô vendo que a minha gola tá um pouco caída. E isso tá consumindo do professor. Se eu tô em sala de aula dando aula, eu não tô vendo nada disso, eu tô tendo e tá tudo certo. Então, professores, se sintam confortáveis. Se você se sentir confortável em fazer uma videoaula, legal, isso vai ajudar demais, vai valorizar o trabalho. Mas se tu não quiser fazer uma videoaula, legal também. Faz um texto, um áudio, um podcast, um livro. Um livro. Nós estamos esquecendo do livro. Gente, a gente tá pegando o mundo digital e colocando assim... Gente, os livros do mundo digital estão aí. E vamos ao mundo digital para protagonizar a leitura. Cara, acessa as bibliotecas do mundo inteiro. Você tem um site da Google, que é o Arts and Culture, onde você viaja por todos os museus do mundo. Você tem acesso às obras, a toda a narração poética. E a gente está preocupado com videoaula. Gente, videoaula é uma gotinha nesse oceano que é a internet. O WhatsApp, Telegram e outros aplicativos ampliam o contato de estudantes na condução de atividades? Bom, acho que esse aí os companheiros podem até construir. O Gabriel, principalmente com o WhatsApp e o Telegram. Eu não tenho a menor dúvida de que amplia o contato. Inclusive do ponto de vista institucional, pelo que eu tenho visto na escola em que nós trabalhamos, mas também no conjunto, conversando com outros colegas que estão em outras escolas, sem a menor dúvida, o WhatsApp em particular foi um mecanismo de estabelecer comunicação entre escola e família como há muito tempo não se via. Eu, inclusive, penso que talvez seja interessante que as escolas passem a ter um número de WhatsApp institucional para poder se comunicar com as famílias, porque, de fato, diminuiu as distâncias de um jeito que talvez seja muito útil para o pós-pandemia, conseguir organizar as coisas. Além disso, quando a gente trata tanto de alunos com pouca alfabetização, pouca autonomia leitora, quanto de pais de alunos que estão nessa condição, esses meios de comunicação, eles conseguem produzir a relação comunicacional sem se estabelecer tanto no texto escrito. E isso produz resultados mais imediatos, né? Muitas vezes, os nossos pais de alunos da escola ou os nossos alunos da educação de jovens e adultos têm muita dificuldade de entender, por exemplo, um bilhete que a gente manda na agenda da criança ou um comunicado, uma circular da escola. E o WhatsApp pode servir para diminuir essa distância e construir uma aproximação maior. E existem muitos outros recursos que têm sido muito utilizados no que diz respeito ao ensino de alguns conteúdos, no trabalho instrucional. Um deles é o aplicativo que chama Telegram. Pouca gente costuma usar no Brasil. Em geral, as pessoas acessam o Telegram quando tem algum problema no WhatsApp, mas ele é um aplicativo que funciona tanto no celular como no computador, que tem um conjunto de recursos muito grande para quem trabalha com conteúdos e informações. Ele permite que você mande os materiais, promova discussões, levante enquetes, uma série de elementos que podem ser muito interessantes, tanto para a escolarização, para a escola básica, como a que a gente trabalha, como para processos de formação de professores ou quaisquer que sejam os caminhos que precisem desses mecanismos comunicacionais. Acho que o WhatsApp tem sido a principal ferramenta, né, Rodrigo e Gabriel, do nosso trabalho nesses últimos meses, para tudo, né, para o contato com os alunos, para receber notícias das famílias, para ver se eles estão precisando de alguma coisa nesse momento, para transmitir as atividades, os episódios da rádio, e ele tem sido de grande ajuda, né, acho que sem ele a gente estaria meio longe, né, desse contato todo e de atingir o mínimo de aprendizagem que a gente precisa nesse momento. A gente tem utilizado bastante, tem sido muito legal. Bom, e aí como é que nós vamos dinamizar, então, o trabalho à distância? Essa outra pergunta de 1 milhão, né? Mas vamos lá, porque a gente tem que pensar. Porque olha que momento louco que nós estamos passando. Assim que veio o isolamento, e eu vou colocar eu.
Primeira impressão que me veio, falei, acho que o trabalho vai diminuir. Vai, tranquilo, vou estar em casa, faço essa relação. E aí veio em março já, você já sabe que a molecadinha à tarde já tá 1000 por hora. Eu falei, não, tô precisando de uma semaninha de descanso. Né? Foi essa a primeira relação. Eu falei, ufa, não é? Porque já tava cansado. E quando, de repente, eu me pego, eu e todos, nós estávamos trabalhando 12, 13, 14, 15 horas por dia. Né? Eu falei, meu Deus, gente, que viagem foi a minha que eu falei que ia ser tranquilo. Mas é claro, a gente nunca viveu uma pandemia, e eu tenho certeza que isso não foi só eu que pensei, não. Todo mundo pensou isso. Não. Falou, já que eu vou ficar em casa, eu vou dar uma descansada. Mas não. Já logo no primeiro dia eu falei, meu Deus, eu não saí daqui da frente do computador. Aí eu tomei a proporção. Gente, primeiro passo, como dinamizar? Tudo é muito recente. É meio óbvio que eu vou construir, mas nós sempre trabalhamos com planejamento. Nós, professores, sempre fizemos isso. E nós estamos esquecendo de planejar a nossa vida neste momento. É isso. Planejar a nossa vida, estabelecer horários. É que é muito difícil, gente. O estudante entra em contato com a gente domingo, 3 horas da tarde, você olha, você fala, não vou responder, não vou, 1, 2, 3, você responde. Aí você responde ele, quando você vê, já foi o tempo. E aí já foi o final de semana. Dinamizar o trabalho é o que é essencial, o que precisa ser feito. Nós estamos indo para além do que é o essencial. E aí a gente não consegue atingir o mais importante, que é o aprendizado. Vamos tomar uma proporção de trabalho, por exemplo. Você tem um estudante hoje, ele tem 8 disciplinas. Os 8 professores mandam atividades para ele, de segunda a sexta. Vamos pensar de verdade. Você vai conseguir corrigir todas as atividades das suas 30 turmas numa semana? Não vai. Não vai, gente. Não vai. Aí o que acontece? Você automatiza o processo, onde você trabalha uma estrutura meramente instrucionista e simplesmente dá o ok para ele. Aí você vai, ok. Aí fica aparecendo aquele conselho de classe, sabe? Ah, não, essa sala é boa, essa sala todo mundo tira 6 e 7, vamos para a próxima sala. Não. Não é melhor você propor uma atividade, gente? Não é porque, mas aí o estudante não vai fazer nada na semana. Não, cara, ele vai fazer 8 atividades, porque são 8 disciplinas. Calma, ele também está passando pelas dificuldades que nós, todo mundo. Você propõe uma quinzenal, você vai ter tempo de ir, voltar, vai ver as falhas, as construções. É uma discussão que a gente vem fazendo na escola que nós trabalhamos. A quantidade de trabalho que você está dando para o estudante é a mesma quantidade de trabalho que você está tendo para você. E, gente, antes de sermos professores, somos pais, mães, família, temos os anseios. Então, nós não estamos controlando. Então, é dinamizar o trabalho por meio do o que é essencial. Gente, o que é essencial? É essencial mandar 5 atividades por semana? É essencial? Bom, se você falar que tudo bem. Cada um sabe da sua realidade. Na realidade que eu trabalho, e posso falar em nome dos companheiros que aqui embaixo estão, 5 atividades não é essencial. Não são essenciais, perdão. Não são essenciais. Essencial é aquilo que conecta. Então, mandar uma proposta. Na escola, o que a gente vem fazendo nos anos iniciais? Toda sexta-feira, outra sugestão. Gabi, eu acho que essa aí você pode também compartilhar com os colegas das rotinas da semana que a gente manda para as famílias? Posso. Pensando nos anos iniciais, ciclo de alfabetização, então a Prefeitura de São Paulo ela funciona com professor regente e mais alguns especialistas. Então a gente tem sala de leitura, educação física, arte, educação digital, inglês. Então a gente se organiza da seguinte forma: toda sexta-feira a gente finaliza uma rotina semanal, né? Então é num documento compartilhado, onde todos podem visualizar e colocar suas atividades ali, e essa rotina contempla todas as áreas, só que ela é enviada nos grupos de WhatsApp parcial, né? A gente não tem mandado 25 tarefas diferentes para serem cumpridas em uma semana, como se fosse a carga horária da escola, né? As 5 aulas diárias, 7 aulas diárias, que a nossa escola é integral ainda, né? Então a gente tem fatiado essa rotina e mandado
uma linha por semana, né? Então, são 5 ou 6 atividades diárias que eles têm recebido no WhatsApp, com toda a orientação. A gente procura ser o mais claro possível nas comandas e não exigir nada que seja muito mirabolante, né? Porque a gente sabe o quanto isso deixa angustiado os pais que acompanham os estudos dos filhos também. A gente tenta ser o mais claro possível nessas tarefas. E também via WhatsApp eles recebem. Para aqueles que não têm esse acesso, a escola também providencia a impressão para eles terem sempre as tarefas para realizarem. E aí, Eu também penso que faz parte da dinamização do trabalho à distância o profissional conseguir estabelecer seus horários de trabalho de acordo com as necessidades do trabalho em si. O à distância aproxima a nossa casa do trabalho de um jeito que não acontece quando a gente tem o funcionamento escolar regular. Então, as noites, as manhãs, as tardes, as madrugadas se confundem. E a semana e o final de semana também. Então, tanto para preservar o profissional que está trabalhando nesse momento, é importante restringir o trabalho ao horário de trabalho, como também para poder garantir a dedicação adequada à elaboração daquele trabalho. Porque, trocando em miúdos, a gente acaba falando assim, eu tenho a semana inteira para fazer isso, eu não tenho que ir para a escola, então daqui a pouco eu faço. E aí acaba, muitas vezes, deixando tudo para cima da hora ou não fazendo. E o contrário também, né? O aluno manda mensagem no WhatsApp, o familiar do aluno manda a mensagem no WhatsApp no sábado, no domingo, e a gente responde. Então, é claro que tudo isso foi um aprendizado, mas em março eu não fazia isso. Passei a conseguir em abril, em maio, eu acho que agora está mais claro, que é trabalhar nos horários de trabalho, organizar as coisas com horários determinados e estabelecer limites com muita delicadeza e respeito. Né? Se um aluno meu me manda uma mensagem no domingo, eu respondo no dia seguinte e falo assim, olha, eu só respondi hoje porque ontem era domingo, peço desculpas pela demora, etc. Mas garantindo a dedicação adequada no horário adequado e a não interferência em outros momentos costuma ajudar o trabalho a ser mais produtivo. Muitos. Live, temas extremamente relevantes e contextualizados. Gostei da fala, sou luz sobre algo que todos sentimos. Fica mais fácil, através das falas de vocês, surfar nessa nova realidade. Alguns comentários que apareceram aqui. Rodrigo, professores, vocês são maravilhosos, o pessoal está concordando com as falas de vocês, trazendo aí a relevância e parabenizando mais uma vez por tudo que vocês estão colocando aqui hoje e criando esse bate-papo tão incrível como o Rodrigo colocou no começo, essa conversa, essa troca. Né, Ana? Eu acho que tem dado muita luz para... Quando vocês falam dos anos iniciais, conversa muito com a nossa realidade aqui também, com as práticas de propor rotinas e tal, então o pessoal está super aprovando e gostando muito. Apresentamos você como um educador Google Innovator. O que isso quer dizer, professor? Essa é uma galera pergunta. Eu sempre brinco, nem o pessoal na escola até enche o saco, né? Porque eu não comento, mas deixa eu explicar aqui para vocês. A Google, ela tem um campo de desenvolvimento de estruturas para educação pública, enfim, mundial. Um dos projetos da Google, inclusive, é levar o Wi-Fi para centros de refugiados do continente africano, de maneira totalmente gratuita, via balão atmosférico. E o Brasil hoje tem 52 ou 53 professores que são certificados pela Google por trabalhar com tecnologias e promover a educação mais acessível, democrática, para os estudantes. Eu acabei recebendo esse título, enfim, eu sou mais um professor, mas com um trabalho que eu fiz no antigo projeto do Acessa, lembram? A sala do Acessa? Não é? Tudo começou quando eu fui na sala do Acessa e
dos 18 computadores, um estava funcionando. Realidade normal nas salas do acesso. E aí, uma certa tarde, eu conversei com a minha diretora na época, eu falei, olha, eu posso pegar todos esses computadores, levar para casa e formatar? Eles estão com cadeado, e para botar isso para rodar, na época eu lembro, Rodrigo do céu, se no meio do caminho rouba os computadores. Olha, os computadores estão parados há 2 anos, se roubar eles nem vão dar falta. Coloquei no carro, levei para casa, formatei, olha isso, agora pode, porque o tempo já passou, tá tudo certo, né, na época, e arrumei todos os computadores. A sala do acesso voltou a ter 18 computadores, e a partir de então, todos os conteúdos produzidos pelos meus estudantes dos anos finais, que a gente trabalhava, eram conteúdos produzidos por eles. Então a gente pegou, tem um caderno, a gente usava o caderno como referência, mas quem produzia o material de estudo eram eles. E a gente passou a fazer pelo Google Apresentações. Então todas as aulas, quem fazia o material de estudo deles, o livro deles, não era o currículo, eram os estudantes, eles. Então eu jogava um tema gerador, e eles começavam a construir. Como a gente estava tudo em trabalho colaborativo, eles compartilhavam comigo, eu da minha máquina fazia os comentários. Olha, vem aqui, ó, pode fazer isso, pode fazer aqui, pode fazer isso, pode fazer. Aí eu deixava uma música de fundo rolando, eles andando para lá e para cá, e o conteúdo trabalhando. Até que um dia, o pessoal chegou na sala, falou, Rodrigo, cadê? Tô vendo, você não tá dando aula, tô vendo só a galera no computador. Só que aí, como tudo é registrado, eu falei, não seja por isso. Me passa seu e-mail Gmail do Estado, por favor. A pessoa me passou e eu encaminhei. E aí a caixa de entrada dela não deu conta das mais de 520 publicações que os alunos fizeram no período de 6 meses. Falei, agora eu quero que você veja todas. Ué, mas como que isso acontece? Falei, simples. Eu dei a oportunidade deles falarem. Porque a gente quer... A gente trabalha uma educação que a gente quer promover o aluno, a gente quer promover o estudante, quer promover o protagonista. Mas na hora do vamos ver, ninguém faz isso. Aí, eu navegando na internet, eu vi que a Google estava selecionando alguns professores que trabalhavam com as ferramentas da Google. Aí eu falei, vou colocar meu projeto. Coloquei meu projeto, fui aprovado, e hoje eu faço parte, e aí transito, dou formação da Google em relação a esses tipos de trabalho. Isso usando as referências da sala de estado, porque, gente, essas ferramentas, olha só, agora que vai ser assustador. Google Classroom, apresentações, não surgiu agora não, tá? A sala de aula do Google Classroom eu uso desde 2013 no estado. Desde 2013 o estado tem parceria com a Google, mas ninguém divulgava. A minha escola sabia disso. Mas desde 2013 a gente tem todas essas ferramentas que a gente está usando hoje. Desde 2013 os alunos têm e-mail da Google. É isso. Quais foram os grandes desafios para adaptar as aulas presenciais em relação ao ensino remoto? Certamente foram muitos desafios, né? Temos ainda, né? Mas quais foram os grandes desafios, os que mais realmente desafiaram vocês? Gabriela, para a gente trocar as nossas falas. Quais desafios? Vou falar breve, assim, como os meus alunos têm uma autonomia leitora muito pequena, eu precisei criar mecanismos para fugir do domínio da palavra escrita. Então, embora tenha o material que é fornecido pela prefeitura e tenha o material que é elaborado pela escola, ele é um material escrito para fazer as atividades, eu precisei construir novas formas de dar as comandas, de explicar. Então eu comecei a fazer vídeo, comecei a gravar áudio, a própria rádio que a gente faz é um elemento fundamental nisso. Mas, na ausência da possibilidade de estar juntos, eu precisei criar mecanismos que nos aproximassem e que superassem a principal dificuldade dos meus alunos, que era a leitura. Com isso, eu consegui adaptar parcialmente e tem sido possível manter um processo pedagógico durante esse processo de pandemia. Eu concordo bastante com o Gabriel. A gente teve que aprender muito, né, nesse tão curto tempo para dar conta de tudo aquilo que a gente espera, né? Usar essas novas ferramentas e acho que principalmente selecionar aquilo que é essencial
e pensar numa maneira de conseguir passar isso para eles, né? Sendo claro na comanda, sendo sucinto, filtrando aquilo que é mais importante para o momento, que é essencial, as habilidades essenciais para aquela série ou turma. Eu, como sala de leitura, tive que reaprender a fazer um tipo de mediação de leitura à distância, né? Então, apresentar e-books, ir atrás de livros de domínio público, conhecer sites que são repositórios desses livros, e aprender maneiras de divulgar isso para eles também, né? E eu acho que o maior obstáculo também, ou não, a maior vantagem desse processo todo é a gente perceber o quanto a gente perde, muitas vezes, de não dar esse protagonismo para o estudante, né? E isso ficou claro para a gente com o projeto da rádio, o quão valiosas são essas falas, essas histórias de vida, que a gente pode aproveitar muito no nosso trabalho, né? Ressignificar tudo isso que a gente vem fazendo através do que eles trazem para a gente. Acho que esse foi um grande aprendizado nesse momento. Eu, como professor de educação digital dos anos iniciais, comecei a pensar, principalmente para o primeiro aninho. A gente fala, na prefeitura a gente fala ciclo de alfabetização, no estado anos iniciais, mas enfim, pessoal, primeiro, segundo e terceiro ano são os nossos pequenos. não muda muito. Criança, tá? Esses nomes que colocam pra gente pouco importa. Mas, o que eu fiz? O primeiro passo, eu enxerguei que seria muito difícil eu conversar com as crianças nessa distância. Porque a criança, ela precisa do contato. Então, eu passei a propor atividades para os responsáveis. Pronto, orientação para os responsáveis. Eu, como professor de educação digital, então, eu mandei textos, pequenos textos, tá, gente? Pequenos textos, áudios, sugestões de sites para trabalhar a cidadania e o letramento digital. Então, por exemplo, olha, tanto que na rotina eu coloco, aí eu deixo bem claro, para os pais. Então, converse com seu filho sobre o tipo de vídeo que ele assiste na internet. Só isso. Aí você deve pensar e falar, peraí, você mandou essa proposta para uma semana de trabalho, Rodrigo? Converse com seu filho sobre os vídeos que ele assiste na internet? Sim, porque a partir do momento que o responsável vira e fala, ô pequeno gafanhoto, vem cá, que vídeo você está assistindo? Ah, papai, eu tô vendo esse. Aí deixa eu apertar um play. Aí começa, olha o tema gerador que isso gerou. Para os pequenos, e eu acho que é o que o Gabriel, no caso, ele não vai mandar para os responsáveis os pais dele, porque os responsáveis, os pais deles já, não é? Mas o Gabriel, ele procura o áudio. Eu mando para os responsáveis orientações. Então, às vezes, gente, imagina, vamos supor, os pais, eles estão totalmente perdidos. Então, eu acredito que por ciclo de alfabetização, abrace esses responsáveis. Não manda atividade para a criança, manda para ele. Olha, pai, eu vi esses dias, teve uma professora, ela entrou em contato comigo, ela falou, professor, eu queria mandar essa atividade, como que eu faço? Aí estava escrito assim, no início da atividade, papai, mamãe, responsável ou quem cuidar da criança. Faça isso com... Eu achei legal porque ela ampliou tudo, papai, mamãe, responsável ou quem for. Quem for, porque uma coisa é certa, se você tiver uma criança com 6, 7 anos sem nenhum responsável, aí a discussão é outra. Então toda criança tem um responsável horas. Toda criança. Então vamos conversar com eles. Aí você imagina uma rotina de estudo com o professor mandando todas as disciplinas, as 6 disciplinas, conversando com a criança. Essa criança, ela tá distante, ela não tem autonomia nenhuma, ela tem 6 anos de idade, ela vai pegar a rotina e falar, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Ela vai falar, eu não sei. Aí acumula a primeira, acumula a segunda, acumula a terceira. Quando chega no final do mês, o professor tá triste, a criança tá triste, nós estamos doentes, estamos tristes. Então vamos fazer o seguinte, menos é mais. Qualidade. É isso. Agora, Comentários? ela é a minha. A Zilda, nossa PCNP de educação especial, ela colocou assim: a educação especial tem sido um imenso desafio
Os professores da nossa diretoria encontraram um trabalho com projetos, uma forma de dar significado à aprendizagem. Tem escolas que estão com o projeto Horta, os alunos estão interagindo com imensa alegria. Estão achando estratégias, né, para... a Betânia Barbosa escreveu: o Rodrigo é um grande sábio, grande mestre. Não sou não, tá, Betânia? Não sou não. A Rosa está dizendo, Rodrigo, que você é um professor à frente do seu tempo. E a Adriana está elogiando a live. Excelente live, colocações que retratam o atual momento e nos acolhem. É legal que tem professor lá do primeiro ano ao terceiro do médio. Está todo mundo aqui, porque está todo mundo junto e misturado porque junto e misturado. são os mesmos problemas e os mesmos... São muitos desafios, né? Muitos desafios, mas às vezes eles se repetem, ou quase sempre eles se repetem. E que estratégias simples e impactantes vocês sugerem aos professores para tornar uma videoaula, um podcast, um fórum virtual mais interessante? Uau! Vamos lá. Bom, eu acho que vamos lá. Não é? Tá bom, a gente... Ô, time, não deixa a peteca cair aqui não, hein? Ó, eu vou... Ô, Gabriel, vou jogar esse rolê pra você, velho. Porque aí eu passo a bola, porque aí o Gabriel, ele me dá a luz. Eu acho, sendo bem objetivo, eu acho que a principal tarefa é ouvir. A gente tem muitas ideias, todo professor tem ideia. Se não tem boa ideia, provavelmente nunca quis ser professor, né? Mas a gente tem muitas ideias do que fazer, muitas delas são sensacionais, mas só que não tem a menor aplicabilidade. Então, é muito importante conseguir ouvir o que é demandado por parte dos nossos alunos e das nossas comunidades escolares. No caso da Rádio de Ibitita, que a gente tanto fala aqui, foi necessário escutar os alunos e entender que eles não conseguiriam se comunicar por qualquer outro meio que não fosse o WhatsApp, né? Quando a gente pensa as rotinas de aprendizagem que a gente manda para casa das famílias, a gente também precisou escutar deles que haveria uma necessidade de tempo muito específica para cada dia e que não faria o menor sentido mandar todo o material de uma vez e que era melhor organizar dessa forma. Então, acho que a palavra-chave é escutar e, a partir dessa escuta, tentar adaptar as nossas boas ideias às soluções que sejam aplicáveis. Te ajudei, Rodrigo? Você me deu uma luz, cara, é verdade. Olha, você viu, mas é o trabalho em equipe, tá, gente? É o trabalho em equipe e ninguém consegue fazer nada se não pensar na ideia do coletivo. Não existe isso. E é escutar. Eu vou pegar a nossa última reunião com os responsáveis, a gente fez no Facebook. Porque o Facebook acabava sendo... dava certo. E a gente partiu do pressuposto fale o que você quer falar. Qual é o seu anseio, família? Em cima do que a família colocou, a gente fez todas as reflexões. É claro que para algumas condições absurdas, a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Mas muitas propostas são propostas que atendem às necessidades e que por muitas vezes nós, dentro da nossa bolha, não tomamos a proporção. Tal como vocês estão preocupados em mandar atividades e eu estou preocupado em alimentar o meu filho. Peraí. Se a gente está preocupado em mandar atividade e ela está preocupada em alimentar o filho, alguém está errado nessa história. Eu acredito que o errado é a atividade. Então ela precisa de um conforto, ela precisa de uma palavra. Sabe, por muitas vezes, o que eu percebi, sabe o que as crianças precisam? Quando você manda, eles respondem assim nos grupos do WhatsApp, apenas velho, tamo junto. Ele precisa de um emoji no WhatsApp, sabe, do soquinho. É isso. Então, escutar. A gente simplesmente pega, coloca tudo numa planilha e quer ticar se pode ou não pode. E a gente não escuta. Peraí, será que o que nós estamos fazendo na planilha a vida dos estudantes?
é escutar. Eu acho que a escuta é o principal mesmo, e também essa questão de acalmá-los, né? Essa angústia das famílias com relação a esse momento é muito latente e atinge também os professores, né? Acho que o principal caminho é falar, olha, calma, estamos junto nessa, vamos seguindo, e acho que esse processo, ele atinge qualquer faixa etária dos nossos estudantes, né? Eu tive uma reunião, um encontro online com os meus alunos de segundo ano, e um deles me disse assim, do jeitinho dele, né, tem 7 anos, me disse, professor, eu tô aqui no trabalho do meu pai, mas estou ouvindo você. E eu queria falar que eu percebi duas coisas nesse momento de pandemia. Primeiro que quando a escola funciona, ninguém quer ir para a escola. E agora que a escola está fechada, todo mundo quer voltar para a escola. Segundo, que as pessoas não estão usando a máscara direito. Tenho observado que a máscara ou fica no nariz ou fica só na boca, e isso não está certo, né? E ele foi falando quanto estava sendo difícil para ele fazer as atividades no trabalho do pai. Ele tinha um cantinho lá estruturado para ele. E aí tudo isso a gente precisa levar em conta, né? Não dá para descolar a realidade que eles têm da realidade que a gente acredita, né? Então é um trabalho de escuta, um trabalho de calma e um trabalho de andar junto, né? De caminhar junto nesse processo. Tenho mais uma, lembrei agora. Gente, além de escutar, nós temos as melhores pessoas que estão do nosso lado, que são o time de professores, tá bom? É isso. Gente, vamos parar de trabalhar de maneira isolada na escola. Vamos... Meu filho, gente. Já, filho. Papai te promete, tá bom? Deixa eu só contextualizar. Um pouco antes, eu estava montando Lego com ele. Aí eu tenho que terminar, tá bom? Mas eu já. Deu para entender. Ele tá, ó. E, gente, essa geração, você sabe, né? Vamos. É muito legítima. Tá bom. E olha só, nós temos os melhores. A gente tem que parar de trabalhar de maneira isolada. Sabe o que eu percebo? Normalmente, a galera, ela vira e responde assim, o meu projeto, o projeto do professor tal da escola A. É sempre assim, o projeto de história do professor tal da escola A. Gente, não existe isso. Existe o nosso projeto, o nosso. A Rádio de Bitita só acontece porque são 8 professores. E aí, qual é muito legal? Que eu passei a conhecer muito mais eles do que presencialmente, porque a demanda é muito louca, mas porque a gente começou a trabalhar junto. Gente, toda escola tem pelo menos 5 professores, vai. Por mais que seja aquela escola no extremo, no interior da zona rural, tem pelo menos 5 professores. Se são 5 professores, são 5 cabeças, são 5 referências. Você trabalha com o time. Verdade. Mais algum comentário, meninas? A Marise disse o seguinte, Gabriel, você transmite muita paz quando fala. Estou elogiando muito a sua fala aqui, viu, Gabriel? Seu jeito Obrigado. de explicações, muito bom. A Edilene, nossas crianças e adolescentes são as respostas para as perguntas mais intensas. Eles pertencem a essa geração. Não adianta querer buscar respostas no ontem se o hoje está aqui diante dos nossos olhos. Verdade, diz a Betânia, uma palavra de amor muda tudo. Tenho compartilhado nesse momento, em um coração. E o Fábio, que comenta, grande Mateus, também. Não, tá, você É isso mesmo, né? É isso? Sim. Acho que vocês deram 2 grandes dicas, né? O trabalho colaborativo faz toda a diferença, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos do outro, precisamos da equipe. E também falar com as pessoas e não falar para as pessoas, né? Nós, enquanto educadores, precisamos entender e colocar isso em prática. Precisamos falar com. E aí, através da escuta, como o professor Gabriel trouxe, né? Precisamos ouvir e falar com eles. Aí sim nós conseguiremos fazer um bom trabalho, conseguiremos ter sucesso, e aí as coisas podem fluir realmente. Bom, nós estamos chegando ao final aqui, nós estamos com 1h30 de conversa, passou rápido, né?
Coisa boa. Mas o Matheus tá bravo lá. O Matheus tá copiando. Ele Então, quer. não achou que foi rápido, né? Ele tá certo, ele não achou que foi muito rápido, é verdade. Não, ele não. Ele foi o único, né? Mas para nós foi sensacional. Pra gente Muito foi legal. maravilhoso bater um papão com vocês, assim. Gostaríamos de convidá-los para estar conosco novamente. Adoramos as dicas, as práticas, a experiência, né? Compartilhar ideias e práticas sempre é muito bom, né? Sempre nos enriquece. Então, queria agradecer demais, professor Rodrigo, professora Gabriela, professor Gabriel, por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para estarem conosco. Então, muito, 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 muito obrigada. Gratidão imensa por vocês estarem conosco hoje. Meninas? Agradecer, né? As palavras da Maristela acho que já trazem tudo. Primeiro, por você ter aceitado o Rodrigo, depois ter estendido o convite a esses professores maravilhosos que estão aqui com a gente. Muito aprendizado, muita troca, muita sabedoria e muito obrigada. Nós esperamos mais momentos com vocês sempre. Eu também estou muito feliz, eu sou fãzona do Rodrigo lá, acompanho o Centro de Mídias para dar uma força para os professores e adoro as aulas dele. E agradecer de verdade pelo carinho, pela dedicação e pelo amor que vocês têm pela educação, porque vocês são bons exemplos. Tanto através do Rodrigo eu conheci a Rádio Bitita e eu fui conhecer o Gabriel e a Gabriela. Então, agradecer muito pelo exemplo, porque eu acho que a gente educa muito pelo exemplo. Então, muito obrigada por não desistirem. Como disse uma vez o Karnal numa live com o secretário, ele falou assim, vamos insistir de teimoso que a gente porque o negócio é feio. Então, obrigada por serem teimosos. Para quem quiser conhecer a rádio, a perfil da diretoria colocou aí nos comentários o Insta, tá? Então pode compartilhar, tá aqui o canal do Spotify, perdão. Tá aí para vocês acessarem, conhecerem o trabalho do pessoal. E agora, professor Rodrigo, professor Gabriel, professora Gabriela. Muito obrigado pela oportunidade. Volto a falar. Eu fico muito feliz por você ter permitido a extensão do convite mesmo aos colegas, porque falar de um projeto onde é feito por um coletivo sozinho acaba sendo muito egoísta. Não é um projeto do professor Rodrigo, não é um projeto da professora Gabriela, tampouco do Gabriel. Tampouco dos 8 professores que estão envolvidos diretamente, mas é um projeto da escola. E eu sempre penso que quando eu vejo companheiros que estão ao meu lado, acabam me dando muito conforto. Do mesmo modo que lá no Centro de Mídias, professores e professoras, quando vocês colocam no chat, presente, professora tal, eu estou aqui, os professores estão colocando as habilidades para mim no chat, porque eu sou muito enrolado com esse negócio, eu nem sei qual é a habilidade às vezes, eles, não, professor, tá aqui. Porque isso é parceria, Então, não existe projeto do Rodrigo, não existe projeto da Gabriela, existe projeto de uma escola, tá bom? E eu sempre falo que o conhecimento, ele só é bom quando ele é compartilhado. Então, nós estamos de ouvidos totalmente abertos, temos 2, né? Temos que escutar muito mais, para compartilhar e aprender muito mais com vocês, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade mesmo. E vamos lá, né, gente? Quando tudo isso passar, a gente vai sentar e tomar um cafezão com pão de queijo maroto juntinho. Tem que ser um pão de queijo bom, hein? Porque eu sou mineiro. Se Deus quiser. Obrigada a todos, professora Gabriela, professor Gabriel, se quiserem. Eu agradeço também o convite, foi muito bacana poder conversar de professor para professor, né? Falar do que é bom, do que é ruim, das nossas dores, das nossas alegrias também nesse momento, e agradecer ao Rodrigo e ao pessoal pelo convite, por essa tarde agradável de conversa. Eu queria agradecer a possibilidade de falar sobre o trabalho e de ouvir sobre o que a gente faz. Eu não acredito que exista trabalho feito sozinho e a gente sempre aprende mais com os outros. Então, foi um momento de aprendizado para mim muito importante. Obrigado. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora, né? Professores, alunos, supervisores, até de outras diretorias, né? Que colocaram aqui para a gente, elogiando vocês. Então, muito obrigada por estarem conosco, compartilhando um momento tão importante e tão significativo. E para vocês,
Gratidão, essa é a palavra que define. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.